O Império do Mali foi um império da África Ocidental que existiu entre os séculos 13 a 16 d.C. e foi um dos impérios mais ricos e influentes de seu tempo. Sendo um grande centro comercial e cultural nos tempos do Império do Mali, se produzia quase todo o ouro do mundo por volta do século XIV, fazendo desse império uma grande fonte de riqueza e poder. Entretanto, no vídeo de hoje, vamos conhecer a história do primeiro governante e fundador do Império de Mali, Sundiata Keita, conhecido também como o Rei Leão. Sundiata Keita foi o fundador do Império do Mali e governou o Império do Mali de 1230 a 1255. O que sabemos sobre a vida e as ações de Sundiata são em grande parte derivadas de tradições orais repetidas pelos griotes, que eram os famosos contadores de histórias orais. Esses contos foram repassados ao longo de gerações e foram eventualmente apresentados ao modo escrito e depois traduzidos por historiadores europeus do século XIX. De acordo com os contos tradicionais, Sundiata Keita era um príncipe do grupo étnico de Malinké, e a tradução do seu nome é Príncipe Leão, e o seu clã era chamado de Keita, que tinha como símbolo o próprio leão. A história oral conta que Sundiata era um dos 12 irmãos herdeiros legítimos do trono de Kangaba, um pequeno reino próximo à atual fronteira da Guiné-Mali. As histórias orais também dizem que ele era uma criança doente ou sofria de algum tipo de deficiência física, o que impedia de andar direito. Quando ainda era uma criança, Sumaguru, o governante do estado vizinho de Sosso, invadiu o reino em que habitava Sundiata Keita por volta do século XII e acabou matando todos os seus irmãos. Segundo a tradição oral, o invasor poupou a sua vida devido a ele ser uma criança de saúde ruim, e aparentemente morreria logo. Ainda assim, ele foi levado como cativeiro para o Império de Sosso e foi governado severamente pelo imperador. Embora destinado a morrer, Sundiata, aos 7 anos de idade, começou a ganhar força física e logo ia superando os problemas de saúde que o impediam de andar. Com o passar do tempo, ele passou a treinar diariamente e em poucos anos, ele, que possuía problemas para andar, tornou-se um poderoso e exímio guerreiro. Entretanto, Sundiata precisava de libertar o Mali do domínio Sosso. Em vista disso, ele resolveu fugir para o exílio e, durante esse mesmo exílio, sua fama não parava de crescer na região. E após vários anos afastado, ele retornou para o Mali e encontrou seu povo cansado dos impostos e abusos dos governantes de Sosso. Ele então aproveitou a oportunidade e reuniu um pequeno exército, e logo começou uma série de lutas contra os invasores, acumulando diversas vitórias, até que finalmente encontrou o imperador de Sosso no campo de batalha. Segundo as histórias sobre o ocorrido, Sundiata acabou com a vida do imperador de Sosso com uma flecha envenenada. Assim, ele finalmente assumiu o controle total da região e decidiu reconstruir a cidade destruída de Niani, com o intuito de torná-la a nova capital. A guerra que Sundiata travou contra o rei de Sosso foi bem decisiva para sua história. A partir da década de 1230, ele formou uma poderosa aliança de outros chefes descontentes e cansados da opressão do rei, e foi para a guerra. Além do mais, ele recebeu uma ajuda inestimável de sua irmã Nana Tribã, que havia sido forçada a se casar com o rei de Sosso, Sumanguru.
Sundiata, então, derrotou o rei de Sosso na decisiva Batalha de Quirina em 1233 e finalmente consolidou a independência do Mali. Em 1240, Sundiata atacou a capital do Império de Gana, Combisale, e acabou conquistando um vasto território para o seu reino e fundando o Império do Mali. Além de ser um grande guerreiro e conquistador, Sundiata Keita foi um ótimo administrador. Ele mudou a capital do seu império de Jeriba para Niani, perto da confluência dos rios Níger e Sankarani. A nova capital era protegida por montanhas e estava localizada entre duas principais fontes de comércio, as florestas e os cursos de água. Logo, a cidade acabou tornando-se um centro cosmopolita onde todos os povos do império eram bem-vindos. O governo central de Sundiata Keita, em Niani, era composto por líderes tribais leais, com a adição de um número seleto de comerciantes árabes, que eram bem úteis para seus contatos comerciais e com políticos estrangeiros. O império como um todo foi dividido em norte e sul, com cada parte dada a um governante específico. Para garantir o cumprimento em todos os territórios do império, muitos chefes locais foram autorizados a continuar a governar como antes, porém ambos estavam debaixo da jurisdição de um governador, conhecido como Farina. Em vista disso, o Império do Mali funcionava como uma federação de pequenos reinos. Além do mais, durante seu governo, Sundiata Keita criou uma das primeiras cartas de direitos humanos da história, conhecida como Carta de Mandem. Esta carta era oral ao invés de escrita, e foi passada de geração em geração, e atuava como uma constituição do império. A carta falava sobre a paz dentro de uma nação diversa, a abolição da escravidão, a educação e segurança alimentar, entre outras coisas demais. Durante o seu governo, o Império do Mali tornou-se bem próspero e bem eficiente. A elite rica do império era composta por comerciantes que atuavam como intermediários entre os comerciantes ao sul e as caravanas controladas pelos berberes, que atravessavam o Saara para o norte da África e o mundo muçulmano. Além do mais, os líderes do clã também decretaram que todos os futuros governantes do Mali seriam selecionados dos descendentes de Sundiata Keita. Logo, os clãs foram reorganizados, às vezes de acordo com as profissões, e também receberam nomes novos ou alternativos para estabelecer maior unidade em todo o império. Além disso, a Assembleia também decretou que comércios como ferreiros, tecelões, sapateiros deveriam ser feitos de maneira hereditária. Em vista disso, Sundiata Keita estabeleceu funções bem organizadas para cada grupo tribal e cada pessoa do império, além de promover a lealdade e a solidariedade entre os seus cidadãos. O império que Sundiata Keita fundou tornou-se um dos mais ricos do mundo, e seus descendentes incluiria um dos homens mais ricos que já viveram na Terra, o governante Mansa Musa. Sobre sua administração e trabalho militar, Sundiata Keita manteve seu reinado por longos 20 anos. Ele garantiu a paz e a expansão do império. O Império do Mali enriquecia cada vez mais graças ao controle que tinha das rotas comerciais e também devido à grande quantidade de recursos em suas terras, como cobre e ouro. Viajantes muçulmanos e cronistas notáveis da época registraram que Sundiata Keita converteu-se ao Islã como a maioria de seus sucessores. No entanto, a tradição oral de Malinquer, embora reconheça que o Islã estava presente na região do Mali muito antes do reinado de Sundiata Keita, a tradição africana diz que Sundiata nunca abandonou sua religião nativa e apenas converteu-se ao Islã com o objetivo de ganhar favor com seus poderosos parceiros comerciais. Sundiata Keita acabou morrendo no ano de 1255, porém as causas da sua morte permanecem um mistério. Algumas versões dizem que ele foi atingido fatalmente por uma flecha, e outra diz que ele se afogou no rio Sankarani.
A localização do seu túmulo permanece um mistério até os dias de hoje.